Às vezes o paciente entra na sala para fazer exame com uma dor, e aí você vai posicionar na bobina depois que ele deita e tal, você encosta a mão, ele chega a gritar. Já aconteceu isso muitas vezes comigo. É mais medo que eles têm. Aí você vai ajeitando devagarzinho, conversando com ele. 90% de todos os exames assim, que parecia que ele estava com um movimento limitado de dor e tal, eu consegui posicionar 100% certo. Então, quase todos dá certo. Você vai ajeitando, falando com ele, você vai conseguir posicionar. Mas alguns não dá mesmo. Por exemplo, um paciente que vai fazer uma ressonância de joelho porque sofreu, estava jogando futebol, machucou o joelho feio um dia antes. Ele vai chegar lá com muito movimento limitado. Vai acontecer isso mesmo. E você vai precisar fazer alguma coisa para poder realizar aquele exame. Às vezes não cabe na bobina específica de joelho, que tem aquela tampinha, ela é rígida assim. Você vai ter que pegar uma bobina flexível. E aí você coloca aquela que a gente chama de sanduíche, sabe? Coloca aquela, passa a fita e tal. E já aconteceu comigo dele deixar flexionado o joelho para poder fazer o exame. Um pouquinho flexionado é bom, né? Sempre, os pacientes, mas não muito. E também muito esticado também não é muito bom. Mas acontece às vezes de ter que flexionar mais do que o normal para poder realizar o exame daquele paciente. Às vezes ele não consegue ficar com o joelho retinho também. Além de flexionado, tem que deixar de lado assim. Então, a gente tem que saber que tudo quase na ressonância magnética é um equilíbrio, é um ganha ali e perde aqui, sabe? Desde a relação sinal-ruído lá para fazer o exame, você vai ter que ter essa balança. E ali na hora de posicionar também, você vai pensar, será que eu deixo retinho o joelho do jeito que tem que ficar, sendo que o paciente está passando dor e vai ter uma chance enorme dele começar a tremer o joelho, de não conseguir fazer o exame, não chega até o final. Ou eu deixo meio angulado, um pouquinho torto ali, compenso lá no planejamento, mas consigo fazer o exame. Então você tem que, na hora que você está posicionando, pensar em tudo isso. Às vezes tem que usar umas bobinas, adaptar alguma bobina também, que é o exemplo de quem vai fazer um exame de crânio ou de cervical, que ele tem a curvatura da coluna cervical, da coluna torácica muito grande. Aquelas pessoas que a gente chama que são corcundas, sabe? Então elas às vezes não conseguem, não fecha a bobina. O que você vai fazer? Você vai ter que colocar adaptada. Aí você usa aquela aberta, que a gente chama de ferradura, né? Então a gente colocou apelido em todas essas bobinas aí. E aí você coloca aquela e consegue ajeitar. Coloca mais almofada embaixo dos joelhos do paciente, mais do que o normal, né? A gente sempre tem que colocar essa almofadinha, é importante porque ajuda ele a ficar paradinho, ficar confortável. Não pode esquecer que faz parte do posicionamento deixar o mais confortável que for possível para o paciente aguentar ficar aquele tempo parado lá.